Olá, galerinha da Ija, como estão vocês? E aí, as atividades? Professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui hoje com vocês de história. Que história fascinante, não deixe professora não. E aí, galera, como estão as atividades, as tarefas? Estão conseguindo? Se estiver atrasado, mas tente, vão, faça, certo? Não perca o foco. Eu tenho 2 semanas que não faço. Faça, vá lá, 2, 3, faça e envie para o professor. Não desanime. A caminhada é assim para todo mundo, não é só para vocês não. Não é dizer que é só vocês que estão passando por esse período, né, ruim, não. Todos nós estamos, de uma certa forma, mas está sendo afetado a todos nós, certo? Mas não desanime. Vão lá no portal, estuda em casa da Baianinha, dê o likezinho lá quem não deu ainda, mas pegue material de vocês, tem lá todos os materiais, tem outras aulas. O que importa é a curiosidade de vocês, como sempre venho dizendo aqui. A curiosidade de sempre aprender mais. Então, o portal está ótimo, com bastante material super legal de vários professores, com vários temas. Tem da educação infantil até o 9º ano. E a turma lá, não é a nossa IJA também está lá. Vão lá, faça esse turismo nesse portal, está riquíssimo. E hoje o nosso tema, né, da nossa aula de história é os povos africanos no Brasil. Vamos ver um pouquinho aí sobre esta cultura, né, dos africanos, como surgiu, como chegou, quantos, né, na média assim, uma conta, vieram para o Brasil. E esse tema tem no material de vocês no livro, na página 188. Pode acompanhar quem tem o material, quem não tem, vai seguir por aqui, porque está em cima desse tema. Eu preparei o material baseado em cima desse tema, do material de vocês do livro, certinho? Então, ninguém vai ficar sem entender o assunto de vocês, ok? E acompanhe, envie a tarefa para o professor. Vou compartilhar aqui agora o material. E aí, galera, nossa, né, capa de entrada, EJA, Educação de Jovens e Adultos. E aqui o nosso tema, africanos no Brasil. Já começa aí, né, com essa ilustração da cultura deles, né, a roda de capoeira. E aqui temos uma pergunta: havia escravidão no Brasil antes dos europeus? E aí, será que havia? Vamos ver aí o que relata uma professora. Segundo a professora Leila Hernandes, sim, na sociedade tradicionais africanas, o principal motivo que levava à escravidão era a guerra entre diferentes povos. Os vencedores aprisionavam, vendiam e escravizavam os que perdiam. Os motivos da escravidão entre as tribos africanas: a fome, trabalhavam em troca de comida, a punição judicial, um criminoso era condenado à escravidão, a penhora humana, a pessoa se oferecia como garantia de um empréstimo. E as características da escravidão africana era trabalho exaustivo, trabalho no exército do governo e trabalhar para o seu dono por um tempo de 2 a 4 anos. No caso, eles tinham, né, este tipo de moeda que era escravizando os negros. De certa forma, como eles não tinham dinheiro, né, não tinham a moeda espécie, era dessa forma que eles tinham que pagar. A guerra, escravidão e o tráfico atlântico. Haviam guerras para conseguir pessoas para serem vendidas. As guerras podem ter sido a consequência mais grave da chegada do europeu na África. Aqui vocês veem, né, a figura de como vinham os escravos para o Brasil, dentro dos porões do navio.
Escravidão no Brasil no século XVI. Nordeste brasileiro era com a produção de açúcar, mercadores portugueses, mais os reis africanos negociam pessoas. O comércio de escravizados da África para o Brasil durou 350 anos. Trocavam os africanos por tecido, pólvora, armas de fogo. Reis vendiam os africanos no Brasil e acumularam riqueza, né, fortuna com essas vendas ilegais de ser humano, né? Foi a escravidão, como vocês viram a foto aí abaixo, como eles vinham, chegavam aqui no Brasil acorrentados pelo pescoço, outros pelos braços, e eram, no caso, o dinheiro, a troca de moeda para comprar pólvora, tecido, né, e as armas. Quantos eram? De onde foram trazidos? Aí David, o professor vai explicar aí. Segundo David Elke, 12,5 milhões de escravizados deixaram a costa da África entre o período de 1500 a 1866. Dos 12 milhões, a 4,9 milhões vieram para o Brasil. Os africanos contribuíram para a nossa cultura. De que lugares da África foram trazidos os escravizados? A maioria sul do Equador, Porto de Benguela, Luanda e Cambim. Outros da costa da Minas, Porto de Lagoas, Ajuda e São Jorge de Minas. Uma minoria do Porto de Moçambique. Como os africanos eram chamados no Brasil? Eram chamados pelo nome dos portos por onde eram desembarcados. Eis um exemplo: um africano de etnia Bargon era chamado de Cabinda por conta do nome do porto onde ele embarcou. Outro exemplo: africanos desembarcados na costa da Mina eram chamados de Mina. Então, para identificar, né, a origem ou de onde se veio, se davam esses nomes. E aqui tem uma foto da travessia pelo Atlântico e a venda de escravos. Vinham assim, né, nos navios, jovens, os adolescentes também. Mal tinha tempo nem de se estruturar, já vinha junto também com os adultos. A travessia pelo Oceano Atlântico e a venda de escravos. Vinham os navios negreiros, traziam homens, mulheres e crianças. A viagem da África ao Brasil durava de 30 a 45 dias. Tinham condições péssimas de viagem, pouca comida e má qualidade. Cada escravizado recebia um copo de água a cada 2 dias. Não era todo dia que bebiam água também, por isso que é aquela desnutrição, né? Alguns bebiam água do mar e adoeciam. Chegavam ao litoral confuso e cansados, sem saber onde estavam. Eram examinados, avaliados e comprados em Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. Um homem adulto valia o dobro de uma mulher e 3 vezes mais que um idoso e ou uma criança. Podiam ser vendidos, alugados e leiloados para pagar as dívidas do dono. Não tinham direito ao próprio nome. E até hoje ainda existe até um pouquinho, né, do racismo também daí. Dizem que têm a verdade e que lutam, mas o trabalho. Trabalhavam de 12 a 15 horas por dia. Começavam entre 4 e 5 da manhã e iam até ao anoitecer. Domingos e feriados de manhã. E eles consertavam cercas, estradas e outros serviços. Os homens iam para a agricultura, carpinteiro, ferreiro, carregador, pescador.
As mulheres cultivavam a terra, cuidavam dos doentes, colher, moer cana, lavar, passar, fazer partos, vender doces e salgados. Havia também afrodescendentes libertos, pois conseguiam a carta de alforria, obtida após longos anos de trabalho. A cultura africana mudou o nosso modo de viver. E aqui tem a ilustração, né, de alguns dos serviços que eles faziam. Os homens de uma parte e as mulheres faziam outra parte também, né? No outro, tem outras a fazerem. Na alimentação, uma cuida de feijão, uma porção de farinha, de mandioca ou milho, rapadura e charque, de vez em quando. Era a alimentação deles aqui. Uma punha de feijão, um pedacinho de charque, rapadura, mandioca e milho. Quando tinha, né, a rapadura e a charque. Se não, era o feijão mesmo e a farinha ali. A alimentação pobre em proteína, que gerava doenças e envelhecimento precoce. Muito com 35 ou 40 anos eram descritos como pessoas de 60. A aparência, né, já acabada por uma má alimentação e uma vida bem sofrida, regada de muitos, vamos dizer, né, sofrimentos de castigo também. Aí não tem aparência nenhuma, né, de 35, e sim ao dobro, de 60 anos. A violência. Depois de levarem chicotadas, alguns escravos ainda sofriam mais punições. Tinham as feridas esfregadas com sal, suco de limão ou qualquer outra substância que causasse extrema dor, além de garantir que as cicatrizes fossem acentuadas. E aqui é uma foto aqui ao lado, né, das feridas que se formaram depois, as cicatrizes. Como você já deve ter visto em registro, era algum comum usar grandes, pesadas correntes de ferro que prendiam os escravos pelo pescoço com o objetivo de evitar fuga. Esse método era usado principalmente durante o transporte entre as regiões e causava dor, desconforto e sufocamento. Aqui está esse argané de ferro que eles colocavam quando iam fazer os transportes dos negros, né? A corrente aqui no pescoço, sangrando, cortando a pele. E aqui aquele chicote cheio de unhas de gato, né? Que fazia esses prejuízos aqui. A resistência. Com a resistência, né, eles também aprenderam a dançar, né? A jogar capoeira, como eles disse, que também se tornavam, e o sentido da capoeira na época foi esse, né, uma autodefesa que eles encontraram para a fuga, jogar capoeira, porque eles tinham, era a arma mais próxima que eles tinham de se defender contra os feitores. Faziam festas com gado, reizado, jongo e armandantes, culto aos santos, decoraram a igreja, assistência de ordem material e espiritual. Desobediência, fazendo o corpo mole no trabalho, quebrando ferramentas, incendiando plantações, suicídios, agressão aos feitores e senhores, e fuga e quilombos. Era a época, né? Tinha isso tudo que eles começaram a fazer a resistência. Aqui eles estão aqui dançando, né? Jogando a capoeira. E agora, para refletir, eu coloquei aqui essa mensagem, né, de um dos maiores líderes negros, Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ensinar a amar. Uma reflexão aí de Nelson Mandela. Nosso desafio agora. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tema. Mas
qual é a origem dessas pessoas e como elas foram trazidas para o Brasil. Essa pergunta tem lá no material de vocês. Dê uma lida também lá no texto que tem no material, na página 188, certinho? E respondam. Envie para o professor, para o tutor. Facinho. Dá para ler o material e por aqui também, esse material vocês têm uma noção, vocês vão dizer, né? Vão comentar o que vocês entenderam? Link da atividade e a mensagem da semana para vocês. A vida é um desafio, é um constante ultrapassar de obstáculos, infinita superação de fases. Viver é desafiar o mundo, é se desafiar. Viver é superar, se reerguer, aprender, esperar o melhor. Certo, galera? Minha mensagem para vocês. Tenham uma ótima semana e até a próxima aula, se Deus nos permitir.